Bom, essa parte aqui agora é a parte de resposta imune humoral. A gente tinha falado antes da parte de resposta imune celular, né? Que é a parte de linfócito T, ativação, as subpopulações de linfócito T. Aí agora a parte de resumo, é o resumo da resposta imune humoral. Lembrando que isso aqui é a forma que eu entendi o conteúdo e é uma forma também de eu estudar, né? Verbalizando e então pode ser que tenha alguma coisa faltando, não, então eu priorizei em colocar as coisas mais importantes, tá? Então pode ser que se alguém for ver isso e encontrar no resumo de uma outra pessoa alguma outra coisa, não significa que o dela tá errado, que o meu tá errado, pode ser que esteja errado também, não sei, mas significa que eu resumi algumas coisas assim para não colocar muito, né? Porque é um conteúdo um pouco extenso, as ativações e tal. Mas o que se resume na resposta imune humoral? A resposta imune humoral ela consiste na ativação de linfócito B para a produção de anticorpo. O que é anticorpo? Imunoglobulina. A função é neutralizar, fazer a opsonização e ativação do complemento. Como que funciona essa neutralização? Quando o plasmócito, né, que é a célula B ativada, ela produz anticorpo, ela libera esses anticorpos que eles vão se ligar nos epítopos de uma bactéria. Se todos esses anticorpos se ligam nos epítopos da bactéria e eles circundam ela toda ali, é, criando como se fosse uma barreira em cima dela, esse anticorpo ele vai impedir que essa bactéria entre no tecido. Com com esse mecanismo, a gente neutraliza a bactéria, o anticorpo vai neutralizar essa bactéria. Então ela não vai conseguir atuar, ela não vai conseguir entrar no tecido, então ela perde a função dela, ela vai ser neutralizada. A opsonização, ela é o mecanismo que acontece quando um anticorpo se liga na parte externa de uma bactéria, né, do antígeno, e ele vai servir de como se fosse um norte para as células poderem fagocitar. Elas vão conseguir encontrar esse patógeno, esse micro-organismo que está lá com o anticorpo em cima opsonizando, vai conseguir encontrar ele com mais facilidade. E a ativação do complemento, né? A via clássica do complemento, que é aquela que envolve o anticorpo, ela se dá pela resposta imune humoral. Então, o imunoglobulina G ou imunoglobulina M se liga em cima do patógeno e aí começa a via clássica, né? Porque vem a C1, se liga lá em cima, aí se cliva em C1Q, C1R, C1S, que é o que a gente viu em via clássica do sistema do complemento. Os linfócitos, os linfócitos B eles vão ser ativados pelos linfócitos T, tá? Então, antes disso, antes deles serem ativados, eles já têm imunoglobulinas expressas na superfície, que são as imunoglobulinas M e D. Essas são as imunoglobulinas iniciais. Depois que eles são ativados, né, depois que eles se ligam lá com o linfócito T, aí eles começam a produzir outras imunoglobulinas, né? Mas aí ele já vai ter virado plasmócito ou plasmoblasto. Mas enquanto ele é um linfócito B virgem, ele só produz imunoglobulina M ou imunoglobulina D. Aqui é sobre antígeno T dependente ou independente. O que é um antígeno T dependente? É um antígeno que depende da interação com o linfócito T para poder produzir anticorpo, para poder chegar numa resposta imune humoral. Então precisa ter essa interação entre o linfócito B e o linfócito T, igual está aqui. É a mesma coisa, aqui também vai precisar da ligação do MHC de classe 2, vai precisar da ligação de segurança, o linfócito T ele vai mandar as citocinas para o linfócito B e aí ele vai começar a produzir anticorpos, né? É uma resposta que é um mecanismo que gera uma resposta de uma memória imunológica ela mais duradoura, ela é mais efetiva
enquanto que a independente, o antígeno T independente, como é T independente, ele não depende de linfócito T, então ele já vai direto para a resposta imune humoral. A célula B, ela vai receber esse antígeno, ela vai se ligar nesse antígeno e ela mesma ali, esse antígeno vai dar sinais para ela poder produzir anticorpo. Ela gera a célula de memória, mas é uma célula de memória, ela não é tão eficiente, ela é menos duradoura, é uma célula de memória que em pouco tempo ela já vai reduzir os níveis assim lá embaixo. Então, um antígeno T dependente, ele vai gerar uma célula, vai gerar células de memória que vai ter uma duração maior, vai ter uma efetividade maior comparada à independente, que vai gerar células de memória que elas vão ser vão ser de curto prazo. Em comparação, o antígeno T dependente, ele demora um pouco mais para produzir anticorpo, porque ele precisa dessa interação com outras células, as duas células vão se interagir, vão se ligar, vai passar a citocina, então demora um pouco esse processo se comparado com a antígeno T independente, porque como é só a célula B que se liga ali, ela mesma começa a produzir anticorpo e ela não precisa perder tempo com essa ligação do antígeno T dependente. Só que de contrapartida ela vai gerar célula de memória muito menos efetiva, mais fraca, né? Como que funciona o reconhecimento desse antígeno? São dois tipos de reconhecimento, né? São os peptídeos, né, que são as proteínas, e tem os polissacarídeos, né, que são ligados aos epítopos. Epítopos não, é aptenos aqui, né? Aqui eu errei, é apteno. As proteínas, elas geralmente são um pouco maiores, né? Então o linfócito B ele vai reconhecer esse antígeno pela sua superfície, né? Pela IgM de superfície. Ele vai reconhecer esse antígeno, seja viral, bacteriano, ele vai mandar para dentro, internalizar, vai degranular, ele vai degradar, né, igual está ali, e vai expressar pelo MHC de classe 2. O linfócito T auxiliar vai se ligar no MHC de classe 2 da célula B, pelo TCD4, porque lembra que a célula B é uma célula apresentadora de antígeno também, né? E aí sim ele vai dar sinal para ela por meio das citocinas para poder produzir anticorpo para combater esse patógeno. Já os polissacarídeos, que são aptenos, não epítopo, o linfócito B ele vai reconhecer uma partícula desse polissacarídeo que vai estar ligado ao apteno, vai internalizar, vai degradar e vai expressar pelo MHC de classe 2 de novo, para o TCD4 da célula T auxiliar se ligar, vai produzir, vai mandar a citocina para a célula B para ela poder produzir anticorpo. Aqui, por exemplo, ela vai produzir anticorpo tanto para esse polissacarídeo, tanto para esse apteno que vai estar ligado junto. Então ela produz anticorpo para os dois. As células B, então, elas se localizam, elas vão ser produzidas lá na medula óssea, é a mesma coisa que o linfócito T, né? O progenitor linfóide é o mesmo. Eles são produzidos lá na medula óssea, só que diferente agora que o linfócito T, a hora que ele é produzido, ele vai se maturar lá no timo. O linfócito B não, ele se matura na medula óssea e depois que ele está maduro, porém virgem, aí ele vai para o tecido linfóide, para os órgãos linfóides secundários, né, que é o linfonodo. Mas ele é produzido e maturado na medula óssea. Nas galinhas, nas aves, ele é maturado na bursa de Fabrícios, por isso B de bursa de Fabrícios, né? Mas nos outros organismos, no cachorro, nos humanos, o linfócito B vai ser produzido na medula óssea e vai se maturar na medula óssea. Depois que ele está maduro, aí ele migra lá para o órgão linfóide secundário, no caso o linfonodo, e aí ele vai se concentrar lá no folículo linfóide. Enquanto a gente tinha nos linfócitos T a concentração deles aqui na zona paracortical, que essa é onde fica a maior concentração de linfócito T, os linfócitos B eles vão se concentrar nos folículos linfóides, que são essas áreas amarelinhas aqui, que elas estão do ladinho aqui
da zona paracortical, que é aqui, né, nessa região que vai acontecer a ligação de um com o outro. Aqui na zona nos folículos linfóides, né, mais para frente eu vou falar das zonas germinativas. Quando não tem aqui, por exemplo, nesse folículo, eu só vou ter célula B virgem. Nenhuma vai estar ativada. Se nenhuma célula vai estar ativada, esse folículo linfóide vai ser um folículo linfóide primário. Se num folículo linfóide desse eu começar a ter célula B ativada, e essas células B ativadas elas vão começar a formar a zona germinativa, esse folículo linfóide ele passa a se chamar folículo linfóide secundário. O folículo linfóide primário é quando não tem célula B ativada. O folículo linfóide secundário é quando eu já tenho a ativação dessas células B. Como entra aqui, né, as células, já foi falado nos outros, o que é mais importante, é onde elas ficam, como elas se reconhecem. Essa outra parte assim a gente já viu outras vezes, então acho que não tem necessidade de ver de novo, até porque eu também não tenho nem mais força para poder falar. Já é 10h40. Mas, então beleza. Só um resuminho rápido, né? A célula dendrítica, então, que estava lá nos tecidos, o estiócito, né? Ele estava lá no tecido, ele vai migrar, ele captura o antígeno, ele migra pro linfonodo e lá ele vai fazer essa apresentação para o linfócito T. O linfócito T vai reconhecer esse antígeno, ele vai se ligar, né, ao estiócito, né? Essa célula que vai ser a apresentadora de antígeno para ele pelo MHC de classe 2, TCD4 e MHC de classe 2. Se ligou, ele vai se diferenciar, né, na célula T auxiliar, seja 1, 2, 17, e aí ele vai ficar aqui nessa parte, deixa eu mudar aqui, e ele vai ficar aqui, essa célula T ativada, ela vai ficar aqui nessa região, né? Quando ela se ativar, o linfócito B ele vai sair desse folículo linfóide em direção à zona paracortical. Esse encontro das duas acontece bem nessa margem aqui, tá? É bem na fronteira. O linfócito B ele sai do folículo linfóide, vai para a zona paracortical. Ele não entra lá para dentro, não. Ele fica bem aqui na bordinha, porque depois que ele se ativar, ele volta. Então ele vem aqui, ele vai se ligar ao linfócito T, ele vai se ativar e ele vai voltar, aqui para o folículo linfóide. E aí ele ativado, ele vai começar a sofrer, vai se proliferar, né, vai criar a célula de memória e aí criar a zona germinativa, que é essa daqui. Criando a zona germinativa, isso aqui já se torna um folículo linfóide secundário. Tá? Então a zona germinativa é uma zona onde eu tenho muita proliferação de célula B ativada, que elas vão se tornar, né, futuramente plasmócito, e formação de célula de memória também. Tá? Então aqui, por exemplo, aqui seria a parte de fora, né, na zona paracortical. Então a célula B ela saiu daqui, foi lá para fora, encontrou com o linfócito T, fez ativação, voltou para cá. Começou a se proliferar, criou essa zona germinativa aqui. Depois que ela tiver formada já, que ela tiver madura, ela sai do linfonodo e vai para a corrente sanguínea para poder atuar. Aqui, é igual eu coloquei aqui, a célula B ela sai do folículo, né, se encontra com o linfócito, e aqui ela já começa a fazer a troca de classe dela, a troca de isotipo, aqui dentro do folículo germinativo mesmo. Por quê? Quando ela se liga lá no linfócito T que está aqui fora, esse linfócito T ele já é um linfócito T auxiliar do tipo 1, do tipo 2 ou do tipo 17. Então, igual eu falei na outra, a imunoglobulina, essa troca de classe de imunoglobulina vai depender do que? Da citocina que o linfócito B vai receber do linfócito T. Então, cada linfócito T auxiliar, ele vai produzir um tipo de citocina diferente. Essa troca de classe vai depender do tipo de citocina que ela receber. Então, ela já volta aqui sabendo o que ela tem que fazer. Ela já sabe o que ela vai ter que produzir.
Então ela vai deixar de produzir IgM e IgD para produzir outras imunoglobulinas, porque IgM e IgD são imunoglobulinas de superfície, né? Então aqui, enquanto ela vai se especializando, vão acontecer duas coisas, que é a hipermutação somática e a troca de isotipo, de acordo com o que ela reconheceu ali do linfócito T. Isso aqui acontece em ordem, tá? É a hipermutação somática primeiro, e aí a troca de isotipo ela vem depois. Então a primeira etapa é a hipermutação e a segunda é a troca de isotipo. Não tem como inverter essa ordem. É primeiro um, depois o outro. A hipermutação somática, ela sofre mutação aqui nessa região variável, que vai ser específica para uma doença. Então, se é uma gripe que ela pegou, vai acontecer essa hipermutação somática para que essa região variável ela se torne específica para aquela doença que o organismo contraiu. Depois que ela sofre essa hipermutação somática, ela vai fazer a troca de isotipo. E aí ela vai deixar de ser imunoglobulina imunoglobulina D ou M para se tornar ou imunoglobulina G ou imunoglobulina E. Isso vai depender do que? Da citocina que ela recebeu lá do linfócito T. Então é só ficar ligado aqui, porque também se cair alguma pergunta relacionada a porção, né? Qual parte aqui? Porção FAB, porção FC. Igual foi falado também já, como a porção FC, só lembrar que o C é de complemento, né? Que é onde a proteína lá, C1 ela se liga aqui. E a porção FAB é onde se liga no antígeno. Tá? Então, FAB se liga no antígeno e a porção FC faz parte do complemento, é onde a proteína do complemento vem e se liga aqui. Tá? A porção FC diz respeito à troca de isotipo, ao isotipo. E a porção FAB é o idiotipo. Lembra? Isotipo, idiotipo, alotipo. O idiotipo é a porção FAB, o isotipo, porção FC. Então, ali no folículo linfóide, a célula B, né, ela começa a se diferenciar, e aí ela vai ter 3 estágios de diferenciação. Quando ela está virgem ainda, ela vai ser uma célula B em repouso, né, interpretando essa tabelinha aqui. Ela ainda vai ter uma alta produção de imunoglobulina de superfície, porque ela tá virgem ainda, então ela não solta, ela não libera essa imunoglobulina. Então na superfície dela vai ter muita imunoglobulina M e D, tá? Ela não vai soltar, então vai ter um monte ali. Ela vai apresentar o MHC de classe 2, ela é uma célula apresentadora de antígeno. Em algum momento ela vai perder essa função, mas por enquanto ela ainda é. E ela não secreta imunoglobulina. As imunoglobulinas dela, ela tem bastante na superfície, só que ela não consegue secretar, ela não consegue soltar essas imunoglobulinas, elas estão presas. Então ela não produz, ela não secreta. Quando ela começa a sofrer essa diferenciação, ela passa de célula B virgem, né, para um plasmoblasto. O plasmoblasto é o meio entre o plasmócito já pronto e a célula B em repouso, né, a célula B virgem. Aqui ela ainda vai ter uma alta concentração de imunoglobulina na superfície. Ela ainda vai ter. Ela ainda vai conseguir... ela ainda consegue apresentar antígeno, né? Ela ainda consegue expressar o MHC de classe 2. Só que aqui ela já começa a produzir, a liberar esses anticorpos. Então ela já tem uma alta secreção de imunoglobulina. Porque apesar dela ter ainda algumas imunoglobulinas de superfície, ela já consegue secretar. Então ela ainda tem bastante imunoglobulina de superfície, ela ainda consegue fazer a apresentação do MHC de classe 2 e ela já consegue secretar imunoglobulina. Então ela é o intermédio entre as duas. Enquanto que quando ela está completamente madura, que ela se tornou um plasmócito, ele já não tem mais imunoglobulina de superfície. Tudo que ele produz ele já solta. Por que aqui está baixo? Porque em algum momento ele vai expressar, só que ele vai desprender. Então ele não vai ficar muito tempo ali. Ele já produz e já solta. Diferente da célula B virgem, que ela produz a imunoglobulina e ela fica ali presa na superfície,
O plasmócito não, ele produz e solta, então é muito pouca a imunoglobulina de superfície. Ele não consegue mais fazer a apresentação de antígeno, ele perde ele não consegue mais expressar o MHC de classe 2. Em comparação com a célula B virgem, ela já produz muito mais anticorpo, ela produz muito mais do que essas duas aqui. Então aqui a maior função dela, a função primordial, vai ser produzir anticorpo. Ela produz muito, né? Imunoglobulina de superfície ela quase não tem. MHC de classe 2 ela não consegue mais expressar, né? Ela não consegue mais se ligar a nenhum linfócito. Então a produção maior dela, a primordial, vai ser produção de anticorpo. E esses anticorpos produzidos, né, eles podem ser transferidos pela placenta de alguns animais. No caso, existem 4 tipos de placenta, que é epitélio corial, síndesmo corial, endotélio corial e hemocorial. Dessas 4, só 2 que vão permitir a passagem de anticorpo, que é a placenta endotélio corial, que é a placenta zonária, que é de cachorro e gato, e a placenta hemocorial, que é a discoidal de primata e roedor. Eu não sei se pode ser que caia essa outra nomenclatura, né, difusa, cotiledonária, zonária, discoidal, mas o tipo de placenta aqui também tem a ver, tá? Toda placenta endotélio corial é zonária, de cão e gato. Placenta hemocorial é discoidal, de primata e roedor. A endotélio corial é quando está ligado direto com o endotélio, e a hemocorial é direto no sangue, tá? Então, só lembrar disso, o hemo-sangue é porque está ligado ali direto no sangue, o córion está direto no sangue, e a endotélio corial é direto no tecido, né? no endotélio. Esses dois permitem a passagem de anticorpo. Já epitélio corial e sindesmo corial, eles não permitem a passagem de anticorpo. Então, equinos e ruminantes não permitem a passagem de anticorpo. Quem permite? Primata, roedor, cachorro, gato. Então, se cair lá uma pergunta, um bovino durante a gestação recebeu anticorpos da mãe via placenta. Não tem como, né? Bovinos é um ruminante, né? E ele é placenta sindesmo corial. Tá? Assim, para mim, eu decidi colocar essa parte aqui, né, do tipo de placenta, se ela é difusa, cotiledonária, zonária, porque se porventura perguntar dessa forma aqui, eu já sei. As citocinas, então, né, que a célula B vai produzir, os anticorpos que a célula B vai produzir, ela vai depender da citocina que ela recebeu lá da célula T auxiliar, seja do tipo 1, do tipo 2, do tipo 17. Então aqui nessa tabelinha, que tem no material nosso também, né, que a gente recebeu, só mostrando mais ou menos qual imunoglobulina vai ser produzida de acordo com a citocina recebida. Então interleucina 4 e 5, que quem produz é a célula T auxiliar do tipo 2, ela vai induzir a produção de IgG, IgE e IgA, imunoglobulina IgG e IgE, e imunoglobulina 4, né, IgG, IgE, e imunoglobulina 5, IgA, enquanto que interferon gama induz a produção de IgG só, e o TGF, que eu já nem lembro mais o nome agora, essas tantas da madrugada, induz a produção de IgG e IgA. Tá? Mas foi falado que não vai ser pedido as imunoglobulinas, mas é bom a gente saber, né? Algumas eu já sei de cor, outras eu não sei ainda não. Mas se porventura eu tiver que escrever uma resposta, né, numa questão dissertativa, e eu precisar colocar isso aqui, eu já sei. A chance de errar é um pouco menor. E aqui a resposta primária e secundária, né? A resposta primária, que é o que se dá na primeira infecção, vai ter o reconhecimento, deixa eu tentar descer mais aqui, vai ter o reconhecimento de antígeno, vai ter a proliferação, né, das células B, lá para o 7º dia vai atingir o pico de produção, né, quantidade de anticorpo aqui em cima, e mais ou menos no 30º dia esse nível vai cair. Tá? Nessa primeira infecção aqui, a produção de IgM ela é maior, tá, do que de IgG. Vou ter mais produção de IgM do que de IgG. Porque que foi falado na aula de monocromatografia, eu acho, que quando você
vai dosar nível de anticorpo, né, e você vê que a maioria é IgM, significa que essa doença ela é recente. Por quê? Porque os anticorpos de superfície, os primeiros a serem produzidos, né, e mandados para a corrente sanguínea, são a imunoglobulina M, né, do que a imunoglobulina G. A imunoglobulina G ela precisa de citocina para poder trocar, né, esse isotipo. Então, se eu tenho imunoglobulina M lá, é porque essa infecção é recente. Caso eu tenha contato de novo com esse patógeno, eu vou ter uma infecção subsequente, eu vou ter outra infecção. Então eu vou ter uma resposta secundária. Na resposta secundária, eu vou ter uma produção bem mais rápida de anticorpos, né? Por volta do terceiro dia aqui. E aí eu já vou começar a produzir anticorpos específicos, né? Eu não vou mais produzir IgM, porque IgM é de superfície, é para o começo, ela ainda não conhece o que entrou. Agora ela já sabe contra quem ela tem que combater, né? Essa célula de memória, célula B. Então ela já começa a produzir IgG, não mais IgM. Na primeira infecção eu vou ter bastante IgM, já na segunda eu não vou ter. Aqui nessa tabela tem alguns plasmócitos de vida curta, né? Esse plasmócito de vida curta, ele lá no linfonodo, quando ele não encontra nenhum linfócito T, ele se diferencia ainda também, só que ele para um plasmócito de vida curta, ele vai só produzir anticorpo ali rapidinho e vai sofrer apoptose. Por quê? É um mecanismo que o plasmócito tem de ainda garantir uma segurança. Então, ao invés dele reconhecer um linfócito T, produzir uma IgG, uma IgE, que é uma imunoglobulina específica, ele pensa, pô, se eu produzir uma IgM aqui, por mais que ela não seja específica nada, eu já vou estar garantindo uma segurança. Então esse plasmócito de vida curta ele faz isso. Ele produz IgM para pelo menos garantir uma segurança ali e depois ele sofre apoptose. Ele tem vida curta, ele não vai durar tanto igual um outro plasmócito que já foi ativado, que recebeu citocina, recebeu aquela ligação de segurança que vai garantir a vida dessa célula B, desse linfócito, nessa longevidade. A de vida curta ela não tem isso. Em comparação, aqui na infecção secundária eu já vou ter plasmócito de vida longa, que são aqueles, porque são os de memória, que eles lembraram daquele patógeno e começaram a produzir anticorpo de acordo com o que eles tinham lá na caixinha de memória deles. Aqui eu não tenho memória, aqui eu não tenho memória nenhuma. Aqui eu já tenho célula B ativada, célula de memória. Então, aqui os plasmócitos já são de vida longa. Aqui eu coloquei, né, que IgM vai ser a primeira a ser produzida do que IgG, né, para a gente ver aqui que quando a gente tem uma infecção primária que vai produzir primeiro a IgM, depois IgG. E no caso é isso. Depois, o que tem que dar uma olhada também na parte da cronologia, como que tudo isso vai chegar na resposta imune humoral, desde lá da infecção até na resposta imune humoral. O patógeno entrou lá no organismo, ele ultrapassou as barreiras, que é a resposta, que é a imunidade inata que a gente tem. O neutrófilo tentou fagocitar, não conseguiu, vai ativar complemento. Se não conseguiu, vai para a imunidade adaptativa. Tem todos esses processos aí. Então, eu não falei nada aqui, que querendo ou não faz parte disso aqui também, né? Pra gente saber como chega até aqui, mas acho interessante fazer separado. E é isso, se cair alguma pergunta relacionada a... Eu coloquei o que é mais importante aqui, tá? Por isso que ficou mais rapidinho que o outro. O que é mais importante. Pode ser que peça alguma outra coisa? Talvez, mas eu decidi focar no que é mais certeiro, assim. Então, se porventura você quiser seguir por aqui pelo que eu fiz, então sinta-se à vontade. É isso.